This meeting is being recorded. Seja muito bem-vinda, Ingrid, à nossa realmente e verdadeira sessão de revisão. Olá, agora sim. Agora vamos lá. Antes de iniciar, eu queria te falar um pouquinho como é que vai funcionar essa sessão. Ela é uma ideia do que sessão de revisão para a gente ver o que foi feito durante essa primeira metade da sessão do sprint, né? E também avaliar dúvidas, dificuldades e até ganhos que a gente teve para poder comemorar aqui também e falar sobre as coisas boas e ajustar o que ainda não está tão legal. E aí eu queria saber de você, de que progresso você pode fazer, deu, carinho, ou gestionar e a César, eu não sei o que está acontecendo, mas o teu áudio está picotando. Você está falando, ele está como se fosse fazendo um barulhinho e cortando. Começou agora, estava direitinho e começou a fazer isso agora. ser uma coisa da configuração. Deixa eu ver aqui. Ver se vai ficar melhor. Eu acho que agora foi. Foi? Foi. Beleza, vamos lá. Então, nessa sessão, na verdade, é para a gente ver o que fizemos nessa primeira metade do sprint, ver as conquistas que tivemos, mesmo que seja pequeno progresso, nada muito extraordinário, quero entender mesmo o que trouxe para você a empresa e de melhorias que você acabou enxergando durante essas primeiras atividades que tivemos. Aí é o momento de você falar um pouquinho e também trazer algumas dúvidas que teve, tá bom? Algumas coisas eu já falei no grupo, mas eu acho que vale sinalizar. Sim. De cara, lá na primeira vez que a gente conversou, você deu a sugestão daquele script de apresentação de valores, o que facilitou bastante, porque eu acho que quando eu apresentava não ficava bem claro, gerava dúvida e tudo mais. Então, isso me ajudou bastante. Depois que eu apliquei aquele script de apresentação de valores, eu consegui fechar dois programas com ele. Nessa sessão, na primeira sessão, né, na nossa primeira sessão, eu havia comentado sobre a sessão diagnóstica, né, estratégica que eu estava aplicando. E você também tinha sugerido para eu fazer o formulário, que eu não tinha feito ainda, o que também me ajudou. Eu fiz uma sessão estratégica depois que a gente conversou, apliquei o formulário e fui bem mais preparada para a sessão, Boa. consegui converter. Tem uma notícia ruim, porque a paciente depois desistiu. Ela fechou e depois teve, sei lá, acho que a mãe ficou doente, uma treta dessa. E aí ela não manteve a consulta. Ela tinha fechado o programa, inclusive, ela teve que desistir. Eu fiz o reembolso para ela. Mas durante a aplicação e tudo mais, ela estava tão envolvida que ela conseguiu, ela fechou, né? Tipo, ela voltou Uhum. atrás depois. Não sei se conversou com o marido, não sei o que que houve, que ela desistiu depois que ela já tinha fechado. Mas Pode ter durante sido a sessão. realmente o problema com a mãe mesmo. Então, Sim, também acho que pode ter sido alguma coisa fora, né? sim. E, mas eu me senti muito mais segura durante a sessão, porque eu sabia o que que ela ia falar, sabia como é o estado, enfim, no caso é uma gestante, então eu sabia que ela ainda estava gestante, sabia as demandas, sabia o que ela queria, então fiz a condução de forma muito mais estratégica, isso me ajudou bastante também. Em relação à flexibilidade que você me deu em relação aos meus prazos, me ajudou muito Uhum. que
Foi um desafio conseguir colocar tudo em ordem até hoje, mas consegui dentro do cronograma. Acho que eu fiquei devendo, entre aspas, dois posts, mas em minha defesa, eu não sei se é um problema no Instagram, ou no meu celular, ou no meu aplicativo. Eu fiz o post, resolvi fazer em formato de Reels, que eu não fazia Reels já tinha um tempinho. Os Uhum. últimos posts todos eram no formato. Um minuto. Resolveu cortar grama para mim atrapalhar. Melhor. E eu estava fazendo em formato de carrossel e não fazia Reels há bastante tempo e eu percebi que o alcance do Reels é bem maior para o meu público. O carrossel quase não tem. O último que eu fiz, que foi o primeiro autoral, não teve nenhum tipo de interação ou qualquer coisa nesse sentido. E aí eu resolvi fazer o segundo autoral em formato de Reels, seguindo lá o conteúdo do banco de conteúdos. Mas não sei o que aconteceu. Eu tentei postar ontem 3 vezes e estava indo sem som no Instagram. Você E estava colocando alguma música de fundo ou não, não? não, não. Então A pode ter única coisa sido. diferente que eu fiz foi que eu pedi uma ajuda para o ChatGPT sobre a edição do Reels, que ficasse mais interessante e tudo mais. E Uhum. ele me sugeriu colocar entre as falas um videozinho curto com a minha voz ao fundo falando o conteúdo, só para dar uma quebra de chamada de atenção. E aí eu fiz isso, eu Uhum. botei um vídeo curto de um bebê comendo, que fazia sentido com o contexto, e a minha voz falando ao fundo. Não sei se foi isso. Porque tem os takes comigo falando, igual eu tô falando com você, e tem um vídeo curto de um bebezinho comendo e com a minha voz no fundo, que você grava lá pelos Reels com sobreposição. Não sei se o erro foi Uhum. esse, Será mas que não, pela política do. Alguma coisa da política do Instagram entendeu que o vídeo do bebê seria alguma coisa ruim? Não sei. não sei, Acredito não que sei. não, porque. Não, e o vídeo em Não. si não tinha som, né? O vídeo eu Uhum. peguei de um desses bancos de imagem gratuitos, acho que foi o Pexel, e Uhum. não tinha, o vídeo em si não tinha som. Eu que gravei por sobreposição no Reels mesmo, nem foi em outro aplicativo, porque eu já li também que às vezes quando você faz por outro aplicativo, às vezes dá erro, ou por isso, né? Para ele entender que é Sim. IA, para ele entender que é qualquer outra coisa, mas eu gravei no próprio Reels. Tentei postar 3 vezes, as 3 vezes. Uma deu super bug, tipo, apareceu. Tinha voz, mas travou logo na primeira fala. Uhum. Ficou eu parada, assim, com uma cara engraçada. E aí eu apaguei. E as outras 2 vezes estava indo o vídeo direitinho, do jeito que eu tinha editado, do jeito que eu tinha feito, com legenda, tudo certo. Só que sem som nenhum. Tipo, tava eu falando com a legenda sem som. Aí Que doideira. ontem, aí na terceira vez eu desisti, falei, não, calma aí. Eu já Pode ser um vi erro do Instagram, pode recentemente. ser qualquer coisa, e vou deixar para fazer isso amanhã, porque cansei Eu também. acho, eu acho que é algum bug do Instagram, porque não sei se foi essa semana ou no final da semana passada, eu vi um grande player também, que tem quase 10 milhões de seguidores, ele postou um vídeo e quando eu vi o vídeo dele estava sem som. Então pode ter É, sido alguma tem coisa do som com Instagram, aquele Instagram. símbolozinho do xizinho no som, Isso. como se eu tivesse. Eu até achei que, quando eu reproduzi para testar, para ver se estava certo, eu achei que eu tinha desativado o som por algum motivo, na hora de assistir. Eu falei, pedi pro meu filho ver, ele, não, tá sem som mesmo. Aí apaguei, postei de novo, e achei que talvez na hora da edição eu tinha tirado o som para fazer legenda, ou sei lá, né? Uhum. Às vezes acontece. Aí fiz de novo, verifiquei se eu tinha desativado o som em algum momento. E aí ele subiu sem som de novo. Eu falei, Aí apaguei de É, pode ter, novo e fiz. pode ter sido bug do Instagram, que o Instagram está passando por algumas atualizações também recentemente, então às vezes a plataforma fica confusa. Aí é questão de testar um outro dia mesmo, para ver se vai subir certinho. Foi o que eu pensei. Eu pretendo. Tá gravado, né? Os vídeos estão feitos, Uhum. é só compilar lá, porque não sei se faz sentido, talvez você sabe me dizer isso. Eu já tinha visto em alguns lugares que o engajamento, enfim, entrega fica maior, melhor quando você edita pelo próprio Instagram, né? Quando você faz a edição pelo Reels. Faz Sim. sentido isso ou não tem nada a ver?
Olha, isso é uma teoria que nada comprova, Entendi. mas pode ser que sim funcione dessa forma para muita gente. Só que eu acredito também que muitos produtores, principalmente videomakers e tudo mais, eles não editam por Ah, não. Instagram, eles já Uhum. sobem editados e funciona muito bem também. Então, são alguns mitos que eu não posso dizer também que é só mito. De repente tem alguma relevância, mas como eu de fato não tenho essa informação, nem lá de dentro, nem ninguém que trouxe, nem acompanhando as lives do próprio dono, falar alguma coisa, é difícil eu apontar se realmente faz ou não. Igual a questão de turbinar pelo computador ou turbinar pelo celular. Dizem que turbinando pelo computador, quando você acessa o Instagram pelo computador, dizem que é melhor, mas outros falam que não faz diferença. Então é muito difícil a gente bater o martelo. Sim. Seria mesmo uma questão de teste. Turbinar um pelo computador e depois pelo celular, igual o Reels. Editar ele no celular, no próprio Instagram, ou então já subir editado. É difícil saber mesmo, tá? Eu acho que eu vou tentar novamente. E se não der certo, eu edito por outro aplicativo, que eu tenho alguns no celular, e subo para ver se Sim. funciona, porque tá gravado. Faz isso. De repente já edita em outro programa e salva também. Aí tenta editar de novo no próprio Instagram. Se não for, tenta subir o que já está editado. E aí, Sim, se funcionar, é porque realmente foi um bug da própria ferramenta dentro do Instagram. mas tá feito. É isso que eu comecei a falar. Eu consegui seguir o cronograma e fiz basicamente tudo, né? O terceiro posto autoral seria hoje. Então tá Aham. dentro do cronograma. Como teve esse atraso aí nesse Reels, eu não vou conseguir fazer o post autoral de hoje, senão vai ficar muita coisa, porque eu pretendo subir esse Reels logo, e Uhum. aí ficaria para amanhã o último post autoral. E ficou pendente também a questão das boas-vindas lá do destaque. Eu fiquei aguardando o retorno lá da Manu e acabou que eu não consegui fazer isso ontem. Mas A Manu tirando chegou a isso, o te. resto me respondeu, só que Tá. não respondeu ontem já mais de tarde, e aí o tempo que eu tinha disponível, que eu tinha falado com ela, eu vou aproveitar uma abertura aqui que deu para eu Sim, fazer na agenda. Só que quando ela me respondeu, já tinha passado desse time, e aí não deu tempo de fazer. sem problemas. Compartilhei aqui a tela para te Uhum. mostrar uma coisa que eu acabei percebendo aqui. Tá vendo esse seu post aqui? Esse último que você Sim. fez? Aham. Hoje em dia, o Instagram ele tem usado mais o formato 4:5, que é esse daqui de baixo. Igual esses outros dois aqui, tá vendo? Porque quando a gente faz no formato antigo, e esse formato ele não parou de ser usado, ele continua sendo usado. Só que visualmente no feed ele acaba ficando cortado, tá vendo? Ele Sim. fica meio que ampliado. Esse aqui também foi feito. E aí Sim. nos seus próximos, tenta colocar. É só redimensionar ele para 4:5 ou é 1080 por 1350, alguma coisa assim. Então, É isso é só. um problema, porque a Manu tinha me sinalizado isso em relação a esse primeiro, que é formato tipo Twitter, né? Tipo, Aham. e eu até baixei eu não tinha a versão paga do Canva. Eu até É. baixei porque o post editável que tá lá tá nesse formato antigo. E Uhum. aí eu até baixei, fiz, né, o teste gratuito para a versão paga do Canva para fazer essa redimensionamento. Isso. E só que esse último, eu fiz isso. Eu botei lá, redimensionar 4:5 nesse formato e ainda assim saiu assim. Eu não sei por quê. Não sei o Entendi. que está acontecendo, porque eu peguei eu usei, né, a arte, que é a mesma arte lá de Uhum. baixo, do set, nem lembro o que que era set, mas. E botei para redimensionar e ficou pior do que estava. Eu acho que vai precisar Não, redimensionar. Pô, deixa eu ver aqui, ó. não sei o que aconteceu.
Acho que vai precisar redimensionar dessa forma, em pixel, tá vendo? 1080 por 1350. Vai ser a melhor Ela tá forma, abrindo 1080 por por 1000. 1350. Porque o padrão antes era 1080 por 1080. Entendi. Aí ele fica 1080 na horizontal e 1350 na vertical. Pode ser isso. Pode ser que ele esteja botando, Aí, quando você redimensiona 4x5, de repente ele tá jogando para formato antigo. pode ser isso. Aí é só É, redimensionar dessa forma que você vai fica mais conseguir botar bonito, eu nesse. concordo. É muito mais pelo feed em si, Sim, e também na hora que a pessoa está rolando no celular, o post nesse formato ele ocupa a maior parte da tela. Então ele fica já formatado no celular, porque a tela do celular, querendo ou não, ela é também esticada. Ela sim. é na vertical, ela é muito maior do que a horizontal. Então ele ficou mais padronizado dentro da tela do celular também. Então só essa Beleza. observação aqui a princípio no Instagram, que pode ser que isso também influencie um pouco no próprio alcance, na própria performance, tá? Pode Esse também. último foi péssimo. É. São testes. Marketing ele é uma ciência, né? E a ciência ela precisa de testes. E às vezes a gente colocou isso aqui agora e foi péssimo. E aí você coloca esse mesmo conteúdo em formato de vídeo, ele vai muito bem. E aí futuramente, É, daqui a um ano, você pega exatamente esse post e bota de novo, ele performa bem. entendi. Então, existe uma reciclagem também de conteúdo. Mesmo que em algum momento ele não tenha ido muito bem, é claro que a gente precisa olhar para o conteúdo e entender, poxa, que será que ele não foi tão bem? Eu usei alguma uma palavra errada, ou então a construção da linha de raciocínio poderia ter sido melhor? Se sim, beleza, é só alterar ali um pouco e refazer. Se não, poxa, foi muito bem feito, a linha de raciocínio está muito condizente, está tudo muito certinho, vou repostar de novo daqui a um bom tempo e ver como é que ele vai performar. Se ele não performar mesmo, aí beleza, as pessoas não se sentiram tocadas com esse conteúdo, está tudo bem. O que eu percebo em relação ao engajamento é que a minha entrega foi muito maior e o alcance, né? Até de Uhum. não seguidores pelo Reels. Tem um tempinho que eu não posto Reels porque eu tô seguindo o cronograma do sprint e até então não tinha Reels pedindo. Não sei se pra frente tem. Por isso que eu resolvi fazer esse último, que seria outro carrossel, em Reels para ver como é que vai performar. Uhum. Se ele resolver subir, aí eu te falo. Se Tá, ele facilitar a minha vida, resolver funcionar e subir para a plataforma, aí eu te falo como é que foi o resultado. Mas perfeito. A gente não tem nenhuma previsão de Reels no programa, mas é algo que se você sente confortável de fazer e quer adaptar, eu não vejo problema. São testes que a gente pode fazer. Então, se tiver algum conteúdo ali que você enxergue que ficaria bom no Reels, pode fazer e aí vai até dando feedback pra gente entender como é que funcionou. Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas não gosta de gravar vídeo. Você é uma pessoa diferenciada por isso. Porque você já tem essa habilidade e gosta. Muita sim, gente, às vezes, até tem habilidade, mas não gosta. É um sacrifício pegar e falar na hora de abrir entendi. a câmera por N motivos. A pessoa domina muito o assunto, mas tem vergonha, é muito perfeccionista, aí o cabelo tem que estar todo. Então você não tem essa questão de. Não estou falando que você sai desarrumado nem nada, mas você não tem essas travas de ver pequenininhos detalhes que não fazem a menor diferença, a pessoa não vai nem perceber. Então isso é muito bom da sua personalidade. E aí, se sentindo confortável para fazer em formato de Reels, pode fazer, tá? Sem problema nenhum. E o que eu recebo de feedback, às vezes, tem mães, né, pacientes, mães de pacientes que me seguem. Inclusive de engajamento das mães, tipo, de receber feedback depois na consulta. Ah, eu vi vídeo que você falou sobre isso, eu gostei, enfim.
os vídeos elas costumam engajar mais e geralmente tem lá. Elas fazem questão de dar uma curtida, de falar, ó, tô aqui, Aham. enfim. Mas, poxa, assim, o engajamento é pequeno. Tirando, obviamente, o que tava lá falando quem é Ingrid Dal, porque, obviamente, que as pessoas são fofoqueiras e querem saber da minha vida. Sim. E aí, É, super. é natural o vídeo ir melhor hoje em dia. Hoje em dia as pessoas estão mais acostumadas a vídeo, porque é mais fácil, né? Você consumir o vídeo do que ler. Às vezes você Sim, só tá ali muito passivo de ouvir, e às vezes a pessoa bota o celular assim na mesa e tá fazendo alguma sim, outra coisa, não tá nem olhando o vídeo, mas tá ouvindo, tá tudo bem, tá ali. Agora, quando a gente coloca um carrossel ou algo que precisa de leitura, querendo ou não, dá mais trabalho, né? Você parar ali, ler e ficar passando. Você precisa estar com o celular na mão e, de certa forma, interagindo com o próprio celular, diferente do vídeo. Então, sim. esse é o caminho que as pessoas estão tomando, mas nada que também conteúdo escrito ainda não vá bem, principalmente em termos de vendas e tudo mais, dá para ir muito bem sim. E aí, no seu caso, eu acredito que seja até mais específico ainda preferir em vídeo, porque às vezes está com a criança na mão fazendo alguma coisa Sim. e o celular tá ali e tá igual a mim aqui, com fone de ouvido, né? Então, pode ser que para o seu público e tudo mais seja ainda mais favorável o vídeo. Eu já tive esse feedback também. Inclusive por isso que eu legendo, porque às vezes eu já recebi feedback de mãe falando. Há muito tempo atrás eu não legendava os vídeos, e aí eu recebi feedback de algumas mães falando, ai, poxa, legenda, porque às vezes eu tô com bebê, eu não posso botar som, Uhum. e quero assistir, mas eu acabo não assistindo, e depois eu acabo esquecendo. Aí eu passei a legendar tudo, inclusive os stories, para garantir que elas vão conseguir ouvir, sem, ver, né, sem o som. Então, Sim, funciona porque às melhor. vezes ela tá naquele momento com a criança dormindo no colo, ela Isso, tá só passando ali para esperar a criança realmente pegar no sono profundo para colocar no berço ou onde seja, e não pode ter nenhum tipo de barulho, sim, senão a criança já desperta de sim. novo. E aí, tirando Passei a isso, legendar mais por isso. alguma, é, tirando essas dúvidas que você teve e tudo mais, mais alguma coisa das atividades anteriores? O banco de conteúdo, a Manu ainda não me Aham. deu retorno. E aí eu tô fazendo os posts de acordo com o banco de conteúdo, mas eu não sei se ele ficou, enfim, 100%, se, ou se dá para aprofundar mais. A gente tem que ver isso. O destaque da. Ah, isso é uma dúvida. O destaque do Comece Aqui. Eu vou gravar Da no apresentação? History. Na, Isso. eu vou gravar no History normalzona, como se nada tivesse acontecido. Oi, sejam bem-vindos, isso aí, desse jeito. Aí você pode falar o seguinte, como se tivesse pessoas chegando no seu Instagram. Ah, tô vendo que tem Entendi. gente chegando aqui no meu Instagram e ainda não me conhece. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Aí segue um pouco, segue essa estrutura que a gente colocou aqui. Não tem problema Tá, nenhum, é só finge, finge normalidade mesmo e tá tudo certo. A ideia é que isso aqui vá pro destaque. Porque nos tá. stories ali vai sumir em 24 horas, então tá Sim, tranquilo. E outra coisa aqui do Instagram é que precisa colocar esses como fixado. Acho que esse aqui é o da lista VIP, né? isso. Liberado. E esse aqui, o programa. Tem que estar Tá, fixado aqui em cima, junto com esse quem é Ingrid. Aí vai ficar quem é tá. Ingrid. Fica os três aí em cima. Fica os três aqui em cima. Perfeito? Dito isso, a gente vai finalmente para nossa semana 6, que é uma semana onde a gente começa a turbinar algumas postagens, justamente para poder atrair novos seguidores, novas pessoas para o perfil. E também a gente faz uma sequência de vendas no próprio Stories. E aí eu vou. Essa atividade vai ter que começar no domingo, tá? Então vai ser no dia 31, domingo agora. Dia 31 você já pode começar a turbinar uma aplicação. E aí aqui dentro a gente tem toda a diretriz do que fazer para poder turbinar, o objetivo que vai escolher e também como avaliar se esse anúncio está indo bem.
Então, o objetivo aqui a gente coloca como mais visitas ao perfil, é o mais recomendado, porque a gente não tem o objetivo de mais seguidores. O Instagram não disponibiliza isso. Então, o mais próximo é esse, que a tendência é essa. Se a pessoa entra no seu perfil, ela tem mais chance de te seguir. Então, essa é a ideia. E aí, o público, a gente também dá um direcionamento de como criar. Você coloca a localização, os gêneros e os interesses ali, voltado para mães, né? E alimentação de bebês. E o quanto investir. Aqui a gente deixa uma recomendação, mas fica o que está de acordo com a sua disponibilidade. Mas tenta colocar no mínimo ali R$ 12 por dia, porque é dolarizado esse anúncio. Então, se coloca ali R$ 12, é como se você estivesse colocando US$ 2. Colocar menos de US$ 1, eu acho que o Instagram nem aceita, que seria menos de 5 e pouco. Então, colocando ali em torno de R$ 10 a R$ 12 é ótimo. Se puder ser esse valor aqui, melhor ainda. E aí a gente deixa ele desempenhando ali por 48 a 72 horas. Então, ali 3 dias é o ideal para a gente começar a avaliar a performance dele, se realmente está funcionando ou se a gente precisa escolher algum outro post. E aí, se ele for muito bem, a gente aumenta o valor investido e aumenta de forma gradual. Se tiver 30, bota para 50, se tiver 12, coloca para 20 e assim por diante. E aí tem os desempenhos. Como que a gente vai metrificar e avaliar se ele está indo bem? E aqui a gente tem algumas métricas. Você consegue ver até lá na parte dos insights ou quando tiver o anúncio turbinado, vai aparecer alcance, impressões, curtidas, cliques no perfil, seguidores e CPM, que é custo por 1.000 impressões. E aí tem aqui a relevância de cada um e também como analisar. O principal vai ser cliques no perfil e seguidores. Então, se o clique no perfil, que é a intenção de conhecer mais sobre a Ingrid, tiver crescente, ótimo. E os seguidores, que é o principal objetivo, a gente precisa fazer um cálculo de custo por seguidor. E aí está aqui embaixo como é feito esse cálculo, e é bem simples. É o valor investido até o momento. Então, se ele rodou 3 dias, ele investido R$ 12 ali, R$ 10, seria em torno de R$ 30. E a gente pega esses R$ 30 e divide pelo número de seguidores que tivemos durante esses 3 dias. E aí a referência que a gente tem hoje é um nicho amplo, é de 1,50 a R$ 4 por seguidor. Eu acredito que o seu se encaixa ainda nesse nicho amplo, apesar de ser segmentado, mas ele não é um nicho muito segmentado, que aí é até R$ 5 ali. O nicho muito segmentado, ele seria, de repente, para o nicho de criança, seria algo para crianças com síndrome de Down. Então, seria muito Uhum. segmentado. É o subnicho de um subnicho. Né? Uhum. O nicho é alimentação, aí depois o subnicho veio para alimentação para crianças, que é o seu, e aí tem a alimentação para crianças com síndrome de Down. Então, esse seria até R$ 5 daria para manter. Agora, o seu tem que ficar entre 1,50 e R$ 4. Quanto mais próximo de 50, melhor ainda. Se tiver menos de 1,50, aí é lua. Estourou. Mandou muito. Então, é sempre avaliar essas duas métricas, que são muito importantes, tá? É claro que as outras anteriores também são boas, mas o que determina o principal ali são essas duas, o clique no perfil e os seguidores. De repente, você está com custo por seguidor muito bom, mas o alcance não está tão crescente, ou a impressão não está tão alta. Mantém até que esse custo por seguidor mude. Se as outras métricas ficarem ruins e o custo por seguidor também passar a ficar ruim, aí é o momento de parar o anúncio e buscar outra alternativa, tá bom? E uma observação importante, sempre que um novo seguidor entrar, aborde ele, entre em contato ali, principalmente com a ideia de chamar para a lista VIP. E por mais que esse seguidor esteja ali no seu Instagram, chances são de, em algum momento, ele não receber um conteúdo ou outro, e aí dentro da lista VIP é fato que ele vai receber. Dúvida. Como que eu escolho esse post? Aí vamos chegar lá. Ah, Vai tá. ser o que melhor performou no seu perfil, barra o que faz sentido para anúncio.
que faz sentido para anúncio, normalmente é algo que, deixa eu ver. Esse aqui, por exemplo, quem é Ingrid não faz sentido, apesar de performar muito bem. Sim. Não faz sentido a gente colocar porque não falam muito sobre erros, problemas, dores, desejos da persona, nem sobre o programa de acompanhamento, apesar dele ter ido bem também. Então a ideia muitas das vezes é algo, eu não sei o que está nesse post aqui, não vi, deixa eu ver se tem. Isso daí é TBT. Tá falando sobre o Isso aqui curso foi um de TBT, gestante. também não faz muito sentido. O liberado Às da lista vezes, VIP. outro da lista VIP, pode ser que tenha alguma coisa que ó, você sonhou muito com esse momento, e aí tem querendo ou não, um desejo, é alguma coisa em relação da persona, eu nem vi ainda, mas ele pode ter algo relacionado a isso, apesar de ser um Reels. Aqui também, ele pode ser conteúdo bom para impulsionar. Ou você não precisa dar A conta de questão é tudo que sozinho. daí para trás, foi antes de eu ter estruturado a persona. Mas acredito que isso aqui também ainda fale com bebês, né? Não, fala, sim. Todos falam. Só que não com a especificidade Uhum, da, da persona por último, entendeu? entendi. Mas esse aqui eu acho que a questão é isso aqui, ó. Não ficaria É, bom. Porque ele é um. daí era uma chamada com Beleza. bônus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um modelo também de um post que uma aluna do Núcleo fez, que ele é muito, muito bom para impulsionar, porque ele é quase que um estudo de caso. Fala sobre a estrutura dele é sobre uma cliente que você tem atendido. Então você também deve ter alguma cliente sobre isso e aí é só você adaptar o que ela escreveu Uhum, lá para sua persona. E aí ele é muito bom para anúncio. Por mais que você publique ele hoje, amanhã ou na segunda-feira e ele não vá bem, ele é bom colocar para turbinar, entendi. porque em teoria ele cumpre todos os requisitos de um anúncio bom a ser vinculado, Tá. É porque eu tá? não sei qual impulsionar, porque dali Uhum. para baixo é tudo antes do, do sprint, né? Antes de Sim. estruturar a persona. E depois disso, tem os posts de quem eu sou, da lista VIP, do programa, e esses dois últimos que são. Tem os 7 motivos, mas eu não sei. 7 motivos, eu não lembro mais o que é. Mas eu não sei se Aham. vale a pena porque tem a campanha, né? Fala de É, número de vagas. sim. Ele não vale a pena, não. Mas aí eu vou te mandar esse de referência, e aí você pode fazer ele e já colocar no turbinar, sem problemas, tá? E aí no domingo a gente também começa a sequência de stories. E essa sequência ela é bem particular, porque você vai precisar ou excluir os stories que ficaram remanescentes no próprio domingo, ou então não fazer stories no sábado, que aí no domingo o stories está livre. A gente até coloca aqui como aviso. E Uma também pergunta salvar essa importante. Por que sequência. domingo? Pode falar. Por que Hum? domingo? Por que domingo? É porque é o momento de que as pessoas estão naquele. Vai ser domingo à noite, na verdade. As pessoas estão naquele mood de caramba, passou o final de semana, amanhã eu já começo a enfrentar a minha rotina, a segunda-feira como um todo para todo mundo, e tá pensativa, tá no momento de reflexão. Então é o momento da gente chegar para ela, né, e apresentar uma solução ou inserir uma ideia de solução. É o momento que as pessoas estão com a cabeça, de certa forma, até mais livre, sem muita, sem muito ruído da semana inteira desgastada e tudo mais. Então é um momento de reflexão mesmo que as pessoas estão no domingo à noite. E porque a gente tem toda uma sequência de 5 dias aí. Domingo vai até sexta, na verdade, são 6 dias, tá? E aí a gente pede para também salvar essa sequência, essa primeira sequência que fez nos destaques de forma temporária. E a gente colocou que faça na parte da noite.
e aí fazer a sequência praticamente toda, se possível toda, de uma vez só, um atrás do outro. Vai ficar aquele monte de tracinho ali, mas essa é a ideia. Para a pessoa, assim que ela vê, ela conseguir navegar pelos stories. Não ter distração, ou então ela deixar de ver um porque demorou para postar, tá? Então é uma sequência, são 18 stories. Você pode ir fazendo daquele formato mesmo, vai fazendo um salva, vai fazer outro salva, e assim por diante. E aí a ideia é, o primeiro vai ter a visualização normal. Agora, até o último, vai cair bastante. E isso é normal e é o esperado, porque vai funcionar como funil. E as pessoas que chegarem até o final, de alguma forma interagindo, ou comentando, ou apenas dando um curtir, teoricamente ela se interessou muito pelo assunto, e se ela não é cliente ainda, ela está basicamente dando um oi, vem falar comigo que eu preciso de ajuda. E aí, se ela não vier falar com você, é o momento de você abordar mesmo. Falar, ah, poxa, eu vi que você curtiu lá ou interagiu, e aí faz um pouquinho da sondagem, pergunta. É o momento de socializar de fato a pessoa para preparar para a venda, porque pode ser que a pessoa, logo nas primeiras conversas que você tenha com ela, ela já está muito preparada para comprar, ela já demonstra isso, ou então ela está indo um pouco indecisa e aí ela vai percorrendo essa sequência durante todos os dias, e também você pode chamar ela para lista VIP, beleza? Então é sempre tentar manter o controle da situação. E aí, na sequência, tem na segunda-feira o motivo um, aí na terça-feira vai ter stories e um carrossel também. Na quarta-feira vai ter stories e a oferta. Na quinta-feira vai ter o reforço da oferta e um post no feed, ou TBT estratégico ou desejo. E também no sábado vai ter um reforço de oferta e um post no feed. E nesse meio termo, com o anúncio, a expectativa é que tenha pessoas entrando. E aí elas vão entrar nesse ciclo aqui também, tá? Perfeito? Dito isso, a gente segue para a semana 7. A semana 7 é uma semana um pouco mais tranquila. A próxima semana vai ser bem trabalhosa. E a semana 7 é mais tranquila, que a gente volta a fazer a arrumação da casa digital e a gente deixa ali no destaque o resultado, que nada mais é do que depoimento, e também a gente faz um destaque nos stories sobre o programa de acompanhamento, tá? Então você tem todo o direcionamento aqui que a gente recomenda, e aí como você já fez os destaques do feed, né, os fixados, provavelmente vai ser mais tranquilo de fazer, que é quase que uma remodelação do que foi feito. A ideia central é praticamente a mesma. E também a gente vai ter um postzinho no feed sobre a história pessoal, para gerar identificação e vender. Ou, se você não é o avatar ali que tem bebês e tudo mais, ou não passou por isso, você pode contar a história pessoal de alguma cliente sua, sem, de repente, dar nomes, tá? E aí isso a gente vai fazer na semana do dia 8, segunda, terça, dia 9. Uma dúvida em, Pode em perguntar. relação à campanha da semana que vem. Você tinha falado que esse turminar eram 3 dias. Mas eu deixo mais tempo, então deixo durante a campanha toda Sim, são 3 dias para a gente começar a avaliar as métricas. para começar a A avaliar gente, a partir de 3 dias. porque precisa de 3 dias para o Instagram começar a distribuir da melhor forma possível. Ele começa a fazer um monte de testes e aí são 3 dias para ele conseguir distribuir de uma forma que a gente consiga avaliar o desempenho. Aí nesses 3 dias, se estiver indo bem, mantém. Se não estiver indo bem, a gente tem que trocar o anúncio. Porque essa de investir, turminar, isso. O máximo que eu fiz foi 3 dias e, obviamente, que não teve resultado, então não, não estou habituada. Sim, aí a gente vai te ajudar ali dentro do grupo também. Então eu vou te dar o próprio modelo, né,
de um post que foi feito e a pessoa até turbinou e foi muito bem, para você seguir a linha de raciocínio, e aí a gente coloca também para turbinar e ver como é que vai performar. E se de alguma forma ele não for bem, a gente vê outras alternativas também. E aí na semana 8 também é uma semana um pouco mais tranquila, a gente faz a reativação da lista VIP. E aqui é o momento da gente criar um posts estratégicos e fazer convite para as pessoas entrarem na lista VIP e também liberar um conteúdo dentro da lista VIP. Porque na semana 9, como tem aqui já o spoilerzinho, a gente faz uma campanha de vendas dentro da lista VIP, tá? E aí, antes da gente chegar na semana 9, deixa eu colocar as datas aqui dessa semana 8, que vai ser no dia 15. Dúvida importante. Pode Eu falar. fiz o post da lista VIP e tive duas pessoas para entrar nela. Eu acho que, não sei se você viu lá no grupo, tiveram quatro interessadas, sendo que duas, e quando chegou na parte de vir para a lista VIP, sumiram. Eu fiz até o que a Manu falou de fazer Follow up. follow-up. Fiz ontem, mas não tive retorno. E aí eu percebi que essas duas pessoas que não me responderam nem viraram seguidores. Só entraram lá, pediram cardápio e só. Então não tô afim Ela, de insistir não. É, tipo, só a pessoa caçando coisa gratuita. exatamente. Aí ela Então, digita lá no Globo.com e tenta achar. pois é, desisti. E em relação a conteúdo para lista VIP, tem isso eu tenho bastante dificuldade. Eu já tive a lista VIP antes, só que ela não estava alinhada com só introdução alimentar, estava muito ampla, até porque a minha lista, na época, foi bem ampla, não foi só para introdução alimentar. E aí eu dei uma desanimada nela, porque eu não estava atraindo o que eu Uhum. queria e eu não sabia bem o que oferecer dentro da lista. E aí agora, teoricamente, são só as duas únicas que entraram são só de introdução alimentar. Mas nenhuma das duas está vivendo a introdução alimentar. Todas as duas ainda vão viver, o que para mim é bom, porque dá tempo delas me conhecerem, enfim. E conteúdo. Tem algum conteúdo mais estratégico para compartilhar por lá? Eu mando as coisas que estão no Instagram. Tem alguma questão nesse sentido ou não? Sim, tem estratégia. Inclusive aqui a gente até fala um pouquinho sobre o que colocar lá dentro e aqui no própria campanha de vendas você vai ver o que a gente pede para colocar lá dentro. Mas fora disso, você consegue adaptar conteúdos que você fez para o próprio Instagram para a lista VIP, se for algo que não é também para ficar enchendo a lista VIP de conteúdo sempre. Mas se você viu que um conteúdo daquela semana foi muito, muito bom, ou que tocou em uma coisa muito específica e as pessoas reagiram muito bem, você manda lá dentro da lista VIP. E aí você pode usar até o contexto de, poxa, compartilhei esse vídeo lá no Instagram, não sei se você viu, mas teve uma repercussão muito boa e eu queria que você visse também. E aí manda, assim. Ou até mesmo algo que você teve dentro de uma consulta, um relato diferente, ou um relato que pode também atingir muitas pessoas, mesmo que elas não falem para você, você pode transformar isso em um conteúdo para lista VIP. Vamos supor que a mãe tem uma dificuldade em X, e aí você pode colocar. Hoje eu atendi uma paciente, ela tem a dificuldade X. Você também tem essa mesma dificuldade? E aí começa a entrar um processo de interação, sabe? Ou você já discorre Sim, o assunto todo ali, ou você manda uma primeira mensagem e espera a pessoa responder para poder continuar a conversa, sabe? tá. Essa também é uma dúvida, se é uma conversa ou se é tipo você jogar o conteúdo, porque a promessa é conteúdo semanal. E aí eu me dei conta Uhum. hoje, quinta-feira, que eu preciso ter conteúdo para mandar na lista VIP essa semana, e eu não tenho. E aí eu fiquei um pouco preocupada. Eu só lembrei disso nesse momento, quando você começou a falar de lista VIP. E foi basicamente o que eu fiz na outra lista, porque eu fui me perdendo nesse cronograma de mandar semanal, não estava mandando, e obviamente que a lista morreu. Sim. O que você pode fazer é, ora, colocar algo que gere conversa para a pessoa responder e aí você continuar com o conteúdo, ou mandar o conteúdo em si. Então, é bom a gente mesclar, porque aí não fica aquela coisa maçante. Ah, é sempre um conteúdo grande que chega aqui e eu não leio direito.
E também o Instagram, querendo ou não, é uma ferramenta que as pessoas naturalmente usam para quê? Para conversar. Ou para receber um compartilhamento de alguém que um vídeo legal, alguma coisa legal que achou. Então, essa é a ideia, é trazer o que a ferramenta é usada de forma comum, adaptada para o negócio. Beleza? E aí, na semana 9, a gente entra numa semana bem puxada, eu acho que é a semana mais puxada de todas. E, de fato, é bem movimentada, porque vai ter post no feed, stories no Instagram, convite para a lista VIP e também conteúdo dentro da lista VIP com oferta dentro da lista VIP. Então, é o momento aqui na semana 7, 8, de dar uma respirada e começar a vislumbrar o que precisa ser feito na semana 9 e já rascunhar, não deixar para fazer em cima da hora, senão vai acabar enrolando, tá? E aí a semana 9 a gente começa no dia 22, deixa eu ver. Isso, dia 22. Então aqui dentro da atividade tem tudo que precisa ser colocado. No post desejo ele vai ter que ter depoimentos, né? Para a gente conseguir linkar e trazer uma prova social. Então, aqui dentro tem tudo direitinho, o que precisa colocar na legenda, o que vai escrever. Aqui é sobre os stories, como formatar os stories. Ele é praticamente todo de enquete, então a pessoa vai interagindo e conforme a pessoa vai interagindo, ela vai meio que se convencendo de que precisa da sua ajuda. E vai ter gente que vai interagir em tudo, vai ter gente que vai interagir em metade, vai ter gente que vai interagir só no último. E qualquer pessoa que interagir, ela precisa ser abordada se ela não tomou a iniciativa também, tá? E aqui tem a mensagem para enviar para a pessoa, para poder chamar para a lista VIP. Beleza? Tem todo o direcionamento aqui, bastante coisa. E aí, a gente, depois dessa semana 9, que é uma semana de muito movimento, que a gente espera ter resultados de fato, a gente vai para uma semana 10 e última, que na verdade é uma semana muito tranquila, que é para te ensinar a usar a inteligência artificial para você criar as próprias campanhas de venda de forma autoral, de forma temática e assim por diante, para você ter autonomia e liberdade para futuras campanhas. Não ficar dependente de script ou de montagens que estejam aqui ou no programa Sprint ou em qualquer outro lugar. Você vai ter essa autonomia para colocar da sua forma, né? Do seu jeitinho. Tá bom? Isso. Só colocar as datas certas aqui da semana 9. Dúvidas até aqui? Vai ter coisa pra caramba, vai ter coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Por isso que a recomendação é não deixar para semana. Ver um pouquinho antes, principalmente nessas semanas anteriores que vão ser mais tranquilas, já ir olhando o que vai precisar ser feito. Perfeito. Ainda Temos sobre as o datas. turbinar. Esse turbinar, eu deixo rodando quanto tempo? O turbinar vai Se tiver, depender. se tiver performando, se estiver dando certo e tudo mais. Deixo para sempre, deixo um tempo e paro, como é que funciona? Deixa de acordo com quanto você quer permanecer investindo e o quanto aquilo também está te trazendo de resultado. Tá. Se estiver performando muito bem, trazendo seguidores e tudo mais, isso é uma métrica boa para a gente avaliar que o anúncio está indo bem. Agora, se desses seguidores também só tiver vindo gente que sim, não faz nem sentido com o perfil, ele teoricamente está performando bem para a métrica do Instagram, mas não está performando bem para a métrica do negócio, que são pessoas Entendi. com potencial compradores. Então é isso que a gente precisa avaliar. E se tiver vindo gente com potencial compra e você começa a fazer a abordagem ali e a pessoa vai respondendo, por mais que ela não compre de primeira, mas
você consegue trazer ela para a lista VIP ou qualquer coisa do tipo, para a sessão estratégica, eu permaneceria com esse anúncio até o momento que ele começar a cair, tá? Então, são essas coisas que a gente precisa avaliar. E aí você pode ir trazendo feedback para a gente. Olha, essa semana o anúncio foi bem, trouxe tantas pessoas, essas pessoas estão teoricamente responsivas. Pelo que eu vejo aqui, tem gente que vai ter o Instagram aberto, tem gente que vai ter o Instagram fechado, mas a pessoa que tiver o Instagram aberto e você conseguir olhar e ver que realmente é potencial comprador, você fala potencial comprador e vou manter o anúncio. Beleza. Aí se em alguma semana, poxa, não está vindo quase nenhum seguidor mais, ou as pessoas não estão respondendo, ou está vindo, sei lá, homem, que não faz muito sentido para você, por mais que seja pais. Sim. A não ser que seja pai e ele também esteja interagindo. Pode acontecer também. Às vezes ele que viu, mas ele que está interagindo e fala com a esposa e tudo mais. Não, isso é mais difícil. É. Geralmente é o contrário. Tá. Infelizmente, eu tenho que concordar que homens normalmente ficam um pouco mais desapegados, não porque não se interessam, mas transferem um pouco a responsabilidade. Geralmente, quem corre atrás desse tipo de informação é a mulher. É. Normalmente, o que o homem faz? Ele vê o conteúdo, acha muito maneiro, aí bota lá, compartilha com a esposa. É, sim. Tipo, olha, dá uma olhada aí. O que que você acha? Vê se você concorda. É bem isso. Em relação à interação, tudo bem que eu não estou fazendo nenhum tipo de turbinar e pode ser que a minha audiência esteja é, em desacordo com a minha persona. Pode ser. Mas eu não Pode ser. tenho todas as sequências de history. Eu cheguei a comentar isso no grupo. Não tenho interação. Zero interação. Nunca, jamais. Tipo, eu falo com a parede sempre. Usando as sequências do sprint ou usando qualquer tipo de sequência. O que tem é gente curtindo, e Uhum. gente aleatória, gente conhecida ou paciente, gente que já me conhece, entendeu? Tipo, Sim. mas se eu jogo uma enquete, se eu jogo caixinha de pergunta, então eu posso responder quantas eu quiser, que ninguém fala nada. Ou aquele negócio de, você responde, que aí incentiva a pessoa a responder. Faço isso constantemente, ninguém responde do mesmo jeito. É um Falo trabalho de formiguinha eu mesmo. comigo mesma. Não Isso tem pode ser uma interessante. audiência em desacordo com o que está colocando ali, por N motivos. Eu não sei como é que era o seu Instagram muito antes, mas é por isso que a gente precisa fazer esse turbinar de forma mais segmentada para o seu momento atual. A gente precisa chegar em pessoas que estão passando pelo problema que você resolve, pelos desejos que você Eu acho que promete. a questão. Não, eu sempre falei de introdução alimentar há muitos anos, mas o problema é que meu público cresce. Uhum. Então, quem eu falei sobre introdução alimentar em 2020, a criança já tem 5 anos. Sim, Então, não faz mais sentido. Tá ali, já foi meu paciente, enfim, alguns eu ainda tenho contato, mas não é mais meu público. Então, meu público também cresce, né? Cresceu e está crescendo. Então, isso também é complicado. E aí, quando eu sim, falo de introdução alimentar para essas pessoas, óbvio que elas não vão interagir. esse é um calcanhar que tem de Aquiles que tem no seu modelo de negócio. E aí a gente precisa ver alternativas de como a gente consegue acompanhar mesmo pessoa que teve a introdução alimentar, passou pela sua consulta e a criança cresceu. De que forma você consegue ajudar ainda mais essa pessoa? É o momento de você até trazer um pouco de reflexão. Mas vai fugir um pouco da minha persona? Sim e não. Sim, no primeiro momento de que se você ficar colocando isso em todos os conteúdos, vai fugir. E não porque vai ser um conteúdo um pouco mais estratégico, até dentro de stories ou então no feed, fazendo link com quem já passou pela introdução alimentar. É um momento de continuidade, né? De manutenção
para aquela criança continuar se alimentando da melhor forma possível. Porque existe o momento da introdução alimentar, e ali até uns 2, 3 anos, a criança respeitar os pais, teoricamente, e comer o que tem que comer, mas existe um momento que a criança começa a ficar um pouco rebelde por ela Sim. também entender que ela tem as próprias vontades, ou até por ela começar a ter convívio com outras pessoas, com outras crianças, colégio, prova coisas diferentes, aí começa a ter aquela, não é seletividade inconsciente, é a seletividade Sim, consciente. que faz parte Então, do desenvolvimento, sim. exato. Então você pode pegar um pouco dessa seletividade, querendo ou não, é uma seletividade, né? Então, Sim, você abordando o assunto dessa forma, você vai conseguir atingir pessoas que já passaram pela primeira fase da criança e está na segunda fase da criança, que é criança até adolescente, né? Até 10, 12 anos ali. sim, Então, pode ser um caminho para você também utilizar, querendo ou não, é seletividade. sim. Perfeito? E aí você vai saber muito melhor do que eu como abordar sobre isso, mas eu trouxe para você só uma abertura de mente para conseguir conciliar esses dois assuntos. Mas, claro, com cuidado, porque teoricamente sua É, persona são mães recentes. E aí isso vai ficar mais predominante no seu perfil, mas em momentos oportunos você pode colocar sobre isso. Inclusive é, trazendo um storytelling dizendo que essa paciente atuou comigo durante 2 anos, os primeiros 2 anos da criança, e teve alta, e agora ela está retornando porque a criança está com 5 anos e começou a ter a seletividade consciente, né? Aí pode dar um nome, alguma coisa, que é quando a criança começa a selecionar o que ela quer comer porque ela quer comer aquilo, ela não está afim de comer carne com frango, carne com arroz e feijão, ela quer comer ovo, só ovo, qualquer motivo que seja, sim. entendeu? Meu receio só é gerar essa confusão em relação a quem chega, porque eu fazia isso aí, entra essa parte. Por isso que essa minha lista VIP é uma bagunça. A primeira que eu tinha, que tinha bastante gente. Porque pensando nisso, eu falava, tinha lá, tem lá, se você olhar meu feed há mais tempo, eu falava sobre a criança que não estava comendo, sobre, Uhum. enfim, os hábitos da casa, sobre oferecer os alimentos, enfim. Introdução alimentar, mas pincelando sobre alimentação infantil de uma forma geral. E a lista VIP era uma bagunça por isso, porque a hora eu falava sobre alimentação infantil e a hora eu falava sobre introdução alimentar, que falava com todo mundo e não falava com ninguém. E isso é E um aí, problema também. e como a gente resolve isso para não ficar uma bagunça? É criando lista VIPs diferentes. Então você segmenta. A lista VIP principal vai ser sobre introdução alimentar e seletividade dos primeiros anos ali. E aí depois, porque você sente que as pessoas que até passaram pela sua consulta, tiveram alta e tudo mais, você pode pegar elas e transferir ou convidar para a lista VIP para quem tem seletividade alimentar depois de mais velho. Então, essa é a grande sacada, a gente segmentar também sobre assuntos. Ou sobre, não é bem a persona, porque querendo ou não é a mesma mãe e tudo mais, mas é sobre momento de vida, né, daquela persona. Que aí você não vai falar, por exemplo, por mais que você tenha uma lista VIP só, aí tem gente ali que está com bebê e tem gente ali que está com criança de 5 a 6 anos. Se você colocar sobre 5 a 6 anos, vai ter meia dúzia de gente ou mais que vai se interessar e tudo mais, só que vai criar ruído para aquela pessoa que não tá. Aí ela vai achar chato Sim, ficar recebendo esse tipo de conteúdo. Por isso sim. que é bom separar. Ah, E aí beleza. tem N outras estratégias que eu só vou dar uma pincelada aqui só para te fritar a cabeça, que aí você pode criar close friends diferentes para isso, dentro do próprio Instagram, que é quando você compartilha stories fechados só para as pessoas que estão realmente interessadas. E aí você pode colocar close friends para as pessoas que estão com introdução alimentar,
bebês até 2 anos e depois acima de 5 anos. Isso você pode fazer. Você pode criar até canal dentro do próprio Direct. Não sei se você já viu. É como se fosse uma lista VIP, só que dentro do Direct. E fica Ah, disponível para sim, todo sim. mundo, sabe? Então, você pode criar diferentes canais para isso também. Então, são diversas formas que a gente consegue manter a oxigenação do seu negócio com cliente recorrente. Porque é um desafio mesmo que vive o seu nicho, a sua escolha, porque as crianças crescem e a gente precisa entender como que a gente continua ajudando esses mesmos clientes. Sim, que aí eu perco a continuidade, né? Exato. E eu E já estou mesmo quando... percebendo isso com as gestantes também. Isso é interessante dizer. Essa gestante que veio na sessão estratégica, ela, como meu Instagram é todo focado em introdução alimentar, ela veio para a sessão estratégica para tirar dúvida sobre a amamentação e falou, terminou a consulta, a sessão, falou, ai, adorei, não sei o quê, quero você na minha vida. Quando a fulaninha estiver na introdução alimentar, eu vou te procurar. Eu falei, não, mas por que que você vai esperar a introdução alimentar? Agora na amamentação, eu posso te ajudar, blá, blá, blá. E foi quando ela fechou e depois voltou atrás. Por isso que eu não tenho certeza se realmente teve um problema na família ou se ela ficou na dúvida, se valeria a pena começar agora, Aham. entendeu? Ficou Porque naquela ela de... veio, da sessão estratégica. Ela veio, ela teoricamente jogou uma certa objeção, mas mesmo assim ela fechou. E aí ela Sim, poderia ter feito esse movimento porque ela não conseguiu ali deixar de fechar e depois cancelou. sim. Mas é uma pessoa para você ter no radar. Não, sim, com certeza, porque a, a intenção de fazer um acompanhamento comigo, ela deixou claro que tem. Só que na cabeça dela estava muito claro que eu ia ajudar ela na introdução alimentar, entendeu? Ela já estava me seguindo no Instagram, ela já estava. Ela me conheceu no curso de gestantes, me achou no Instagram, e aí viu tudo que eu falo sobre introdução alimentar e já veio para a sessão estratégica pensando na introdução alimentar. Sendo que ela está na. Estava, né? Ela já teve neném. Na 38ª semana de gestação. Tipo, faltam 6 Uhum. meses ainda para. Então é muito tempo de intervalo entre uma coisa e outra. Sim, bastante tempo. É uma forma de ver como é que vai se comportar essa pessoa e as próximas que chegarão na sessão estratégica, mesmo sendo gestante. Sim, isso. E Tá me qual argumento? posicionando em introdução alimentar é uma vantagem e uma desvantagem, porque acaba ficando muito claro na cabeça das pessoas a introdução alimentar e é isso. Tipo, você vai me ajudar na introdução alimentar e só isso. É. Isso o que pode fazer é realmente argumentar dentro da própria sessão. Você pode falar que Porque funcionou, mas depois voltou atrás. Aí é o que eu te falei, não sei o real motivo. Pode ter sido realmente uma coisa da família e tudo mais, mas pode ter sido nesse sentido, dela ter não ter conseguido dizer o não durante a sessão e depois ela pensou melhor, não, melhor deixar para depois. E é sim. isso. Mas se ela disse não conseguiu dizer não durante a sessão, teoricamente sua sessão foi muito boa. E como ela foi uma pessoa só, então a gente tem um N muito limitado. Se de repente a Sim, gente está aí, fez sessão 10 pessoas, 20 pessoas, converteu metade, muito bom. E dessa metade cancelou depois, aí tem uma coisa que a gente precisa avaliar. Mas eu acredito que é manter essa pegada que você está mantendo. Pelo visto, foi uma excelente sessão. E fazer esse mais volume para a gente conseguir metrificar também. por enquanto essa sessão está vindo como sorteio no curso de gestantes. Eu não fiz campanha, nunca fiz, Uhum, de sessão estratégica no Instagram, de divulgação disso no Instagram. Então, no presente momento, só esse sorteio, que eu sorteio por mês 2 sessões. E confesso que das duas até hoje sempre vem só uma. Por que não sabemos? Mas isso acontece com. É o terceiro mês que vem só uma. Tipo, das duas que eu sorteio, só uma aparece pedindo para marcar.
Às Ok, vezes as pessoas não dão muito valor para coisa que é sorteada e vai ganhar assim, principalmente algo que ela não conhece. É sim, diferente quando a gente sorteia um produto que a pessoa sabe o valor daquele produto. Sortear um iPhone, pô, claro que a pessoa vai lá buscar. Quem que não vai, né? Só doido. sim, E até mesmo assim a gente vê que bilhetes de Mega Sena às vezes sim. não são resgatados. E aí Ah, tem sim, de a pessoa tudo. pode perder, pode esquecer, tem N É, questões, sim. Até porque no final da hum, gestação, né? Porque no curso as mães vão na 35ª até quase parindo o bebê. Então, muita coisa acontece sim, também durante esse muita mês. coisa acontece. Muita coisa Sim, acontece, muitos imprevistos, às vezes custos que não estão previstos e assim por diante. Mas é sim, manter e depois dessas campanhas que a gente está fazendo aqui no Sprint, até com aquela da IA, você pode experimentar sobre de fazer para a sessão estratégica. Faz uma campanha chamando as pessoas ali dentro do Instagram ou na lista VIP para participar de uma sessão estratégica. E fazer campanha para a sessão estratégica não necessariamente precisa ser de fato uma campanha que você colocou conteúdo e tudo mais, levando para isso. Pode ser de forma ativa e pessoal, de acordo com a conversa com aquela pessoa. Às vezes, ali se sentiu no direct, no próprio WhatsApp, que a pessoa está interessada, mas tem alguma coisa que está impedindo. Aí você fala, vamos fazer uma sessão? 30 minutos comigo, a gente conversa no Zoom, olho a olho, eu entendo melhor sobre o que você está passando. É isso. E aí vira um convite para sessão estratégica. E a pessoa sente que você está realmente interessado em ajudar ela. E aí você pode até usar a desculpa, poxa, a conversa aqui está muito boa, mas por aqui não consigo ainda te ajudar da melhor forma. Vamos para a sessão? Vamos fazer uma reunião comigo de 30 minutinhos? Entendeu? A boa. ideia é sempre ficar com esse olhar de oportunidade. Oportunidade para chamar a pessoa que chegou do direct para a lista VIP, oportunidade de chamar quem está na lista VIP para até fazer uma sessão estratégica. Então, é sempre olhar com senso de oportunidade. Oportunidade de querer ajudar mesmo a próxima pessoa. De fato, você consegue ajudar tanto chamando quem chegou ali na lista VIP, porque você vai liberar conteúdos legais, tanto quem está na lista VIP já recebendo conteúdos legais, chamar para a sessão estratégica, porque é o momento que você consegue identificar qual é o problema específico daquela pessoa e depois entregar uma solução, que é contratar o seu serviço. Então, muitas das vezes, o que trava a pessoa de fazer ou de ter esse tipo de atitude, que querendo ou não é ativo e de certa forma é um pouco mais incisivo, é achar que está incomodando. Quando na verdade, o que você faz é você liberar diversas pressões, diversos desafios, diversos problemas que a pessoa está passando. O seu modelo de negócio é muito bom para isso. Não tem nem que passar na cabeça que está sendo chato, não. Muito pelo contrário. Está salvando, de repente, até uma gestação, se for o caso, Sim, com a alimentação. sim, Feito? beleza. Combinado? Combinado. Vamos que vamos. Por, Vai dar certo. por hoje é só, por isso tudo. Tô Gostei tensa, tô tensa. Vai dar certo. eu gostei muito desses últimos 15 minutos aqui de conversa um pouco mais livre, né? De olhar para o seu negócio e ver como é que a gente pode aproveitar a oportunidade. Sim. Bom, E já me deu uma visão mais ampla, macro, né? porque essa descontinuidade tá me incomodando, tá? Tipo, o falar sozinha ou não ter continuidade me incomoda bastante. Você Uhum, acaba fazendo todo um trabalho, faz uma coisa linda, as famílias ficam encantadas, e aí? sim. E os feedbacks são os mais legais e os que me deixam mais frustrada. Não, ela tá comendo super bem, tá ótimo, tá tudo dando certo. Eu fico pensando, graças a Deus, né? Eu sou ótima, mas e aí? É meu dinheiro, né? Foi a É bom. pessoa que ela é a pessoa que fala isso aqui já foi cliente sua e teve alta ou o quê? Sim, às vezes, por exemplo, eu tô na célula há bastante tempo. E aí tem lá algumas ações de fazer follow-up com o antigo paciente.
Aí eu faço isso de tempos em tempos e fiz no início dos treinos. Ah, e aí, como é que tá? Nananã. Ah, os feedbacks todos, sem exceção. Tipo, dificilmente é alguma coisa de que a criança não tá comendo. Todos, todos, todos. Tem áudios enormes de paciente falando, nossa, ela tá super comendo. Eu botei no, numa das sequências de depoimento. Eu tenho muito print, muito áudio de paciente falando. Ai, na creche, todo mundo tá encantado, que ela é a criança que mais come. Ah, mas ela come, tá comendo super bem. Ah, mas ele tá ótimo. Ah, mas ele tá. Enfim. E eu fico pensando, ai, que ótimo, né? São muito boas, estão comendo ótimos. E eu ganhei dinheiro, que horas? É, muito bom. Esse depoimento de sala de aula também é bem legal. Meu sobrinho, ele é assim. Minha irmã manda batata doce para ele comer, manda fruta, até coisas tipo... O que ela mandou recentemente foi pepino, Legal. saladinha de pepino, e ele come, e as crianças às vezes estão na sala com biscoito, sabe? E aí te- Poxa, teve uma mãe lá de uma amiguinha dele, estão sempre juntos, que a mãe falou: Aline é o nome da minha irmã, Aline, perto de você eu me sinto uma péssima mãe, porque meu filho leva biscoito, o seu tá com batata doce, saladinha de pepino. É muito engraçado isso. Mas eu é tenho aquilo, de vários repente depoimentos de mãe falando a disso. gente de Que repente as mães pensar, falam, que as mães elogiam, que as professoras da creche, da escola, e, enfim, por que que essas mães não estão te indicando? não sei. De repente você pode Não. criar uma certa recompensa de indicação. As meninas até têm sobre isso, né? Um produto sobre isso, sobre indicações, a Carla e a Clarice. Acredito que isso também seja muito bom para você. E se tem muito feedback de cliente sua que outras mães falam, é um momento de pensar até em criar uma campanha de indicação. Aí tem vários formatos também, inclusive de recompensas, né? Ah, se você me indicar para fulana e fulana vir fechar comigo aqui, e aí você dá algum bônus para ela, mesmo que seja receitas, e-book, ou até, dependendo da quantidade de pessoas que fechar, uma consulta, enfim. São algumas formas. Aí precisa ser melhor estruturado também. Mas pensa sobre isso também, já deixa aí anotado no radar de ver formas de indicação. E também o que que você pode, mesmo a pessoa que está tendo resultado, o que que essa mãe ela ainda teria de problema? Por mais que a filha coma muito bem, coma tudo, o que mais essa pessoa tem de desafio em relação a alimentar a filha? De repente, ela tem dificuldade em manter cardápio, em cozinhar, em algo do tipo, em receitas, para não ser sempre batata doce corada no forno. Estou dando exemplo aqui. Batata doce de outras formas que ela pode oferecer para a criança também não enjoar. Então, pode ser uma abertura para um produto até digital. E não necessariamente precisa da sua consulta. Verdade. Mas que é uma pessoa que está super satisfeita, não é potencial cliente para voltar para a consulta, mas ela tem ainda alguma coisa que você pode ainda tê-la como cliente. É igual, vamos botar aí pro físico, lojas. Lojas de roupa, o que que ela tem principalmente são roupas, mas ela vende um brinco, uma carteira, uma bolsa, um cinto, Sim. então são coisas que compõem para aquela mesma persona. Eu preciso ampliar meu leque de ofertas. Porque só a Sim, consulta não é sustentável. exato. Mas nesse primeiro momento a gente está dando o sprint aqui, foca só nisso. Eu só estou Sim, eu sei. dando Sim, eu ideias sei. para você guardar aí para assim que Estou possível. anotando, inclusive, que é valioso. Mas essa sensação de que preciso ver o público para frente e de que preciso pensar em outras possibilidades está latente já há bastante tempo. Acho que realmente é necessário, emergencial, para ter outras Sim, fontes de receita, né? exato. E a minha ideia aqui Esses feedbacks são ótimos. não é que Mas, você tenha isso agora, mas é de sim, tirar uma preocupação que eu sei que você tem. sim, E teoricamente a gente liberou um pouco dessa preocupação. Existe oportunidade.
Então, isso às vezes até deixa a gente com uma certa falta de ar, né? Pensando, caraca, essas crianças vão crescer e aí eu vou ter que ficar sempre oxigenando meu negócio, fazendo pessoas novas. Exatamente. É uma Explorar de outras sensação formas. de nadar, nadar, nadar e não sair do lugar. Que É. você consegue fazer um trabalho excelente, a criança cresce, super come, a mãe tá feliz, e aí? Uhum. Lindo. Fico feliz. É. Mas pensar em Fechou? outras possibilidades facilita. Obrigada. Nada. E aí, esse é o momento de a gente colher resultados agora, com esses pacientes que estão chegando, oxigenar a base nova, ter novas pessoas. E aí, futuramente, você com o negócio até rodando melhor para essa questão de consulta, programa de acompanhamento, e aí ver o momento de até, quem sabe, migrar para o núcleo, que no núcleo justamente as meninas fazem isso. É olhar oportunidades além do programa e da consulta. Seja a criação de um produto digital, seja uma outra forma de abordar os mesmos clientes para vender outros tipos de coisa. Então, no núcleo, elas fazem essa abordagem mais específica para o negócio em si. Isso visando fora o escopo natural do nutricionista, do personal trainer, que é consulta e acompanhamento. Sim. Perfeito? Beleza. Fechado, Ingrid. Uma ótima quinta-feira para Uma você. Pode falar. dúvida importante. A próxima sessão, a gente vai manter a data ou vai mudar? Eu vou avaliar, provavelmente a gente vai ter que mudar, porque você vai estar no meio das semanas, então não vai fazer muito sentido. Aí eu coloco um pouquinho para frente também. Beleza. Eu Só te me aviso fala qual para vai eu ser. poder, para eu poder agendar. Perfeito. Obrigada. De nada, obrigado você por estar aqui, se colocar em ação e continuar firme no propósito do sprint e do seu negócio. Parabéns por ter conseguido realinhar tudo que estava pendente. Excelente, fico muito orgulhoso de você. E vamos que vamos. Uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana. E semana que vem vai ser bem movimentado aí de produção de conteúdo. Tá bom. Obrigada. Um abraço, Boa Ingrid. semana para Até a você próxima. também. Até a Tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau.